Olá personas, eu sou a Tamiris e bem-vindos ao TV Tamiwai. Eu estou aqui para um vídeo um pouquinho polêmico, porque aqui eu vou dizer todos os triângulos amorosos em que eu escolhi o crush errado. E o que seria o crush errado? O crush que não ficou com a protagonista do livro. Saibam que vocês assistindo esse vídeo vão pegar spoiler de quem ela ficou no final, apesar de que isso acaba não sendo uma coisa tão importante e tudo mais. Tem alguns livros aqui que na verdade desde o início a gente já sabe quem que ela vai ficar. Enfim, vamos começar para esse vídeo não ficar muito longo. E eu já vou começar matando a miniatura do vídeo com o livro Sussurro da Becca Fitzpatrick, falando pra vocês o porquê esse livro está na minha lista, caso você tenha clicado aí no vídeo por causa dele. Porque não é exatamente um triângulo amoroso, porque a gente já sabe que a Nora vai ficar com o Pat, que é o par romântico dela nesse livro. Só que em Sussurro especificamente, ela conheceu um cara, ainda quando ela não entendia muito bem o Pat, ele era muito misterioso pra ela. Ela conheceu o Elliot, que se mostra querendo ficar com ela e tendo um certo interesse por ela. E eu confesso que teve uma parte aqui do livro que eu pensei assim, cara, o Pat é muito estranho, é muito melhor ela ficar com o Elliot, eu quero que ela fique com o Elliot. E ao longo do livro a gente percebe que o Elliot não é... Enfim, e aí, a partir desse até o resto da saga, ela fica com quem? Com o Pat mesmo. E eu esqueci de pegar o Prod, agora que eu lembrei o que eu ia pegar. E continuando nessa onda dos carinhas que ficam aparecendo na vida das protagonistas e balançam um pouquinho o coração delas, eu coloquei aqui nessa lista também o Prod da Mary Lou. Eu ainda estou no meio, eu estou na página 162 desse livro. Mas nesse livro apareceu um ser chamado Enden, que a June, que é uma das protagonistas, ela tá se atraindo por ele. Na verdade, ele gosta dela. Ela ainda gosta do Day, que é o outro protagonista. Mas tá tendo ali uma coisa com o Enden. E eu sempre tive uma pontinha com o Day. Eu gosto muito do Day, mas eu sempre tinha uma pontinha com ele que eu não sei. Eu acho que eu achava ele muito infantil, como os protagonistas de Infanto Juvenil homem, sabe? Com esse tipo de atitude, querendo ser revolucionário e... Enfim, eu nem sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vocês estão percebendo que eu estou cansada, né? Mas foi porque eu saí correndo pra pegar esse livro, porque eu tinha esquecido de pegar ele na pilha. Mas tudo bem. E aí apareceu o Enden, e o Enden é tão fofo e tão cavalheiro. E eu tô tipo... ai, que droga, eu estou gostando dele. Provavelmente ela não vai ficar com o Day, por isso que também é um crush errado que eu estou tendo agora, porque eu vou me decepcionar. Mas enfim, outro é A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard, que é o triângulo amoroso entre a Mary, o Maven e o Cal. O Maven e o Cal são irmãos, e eu preferia o Maven, porque ele era tão gentil, tão compreensivo, tão maravilhoso. Mas chega um ponto do livro que a gente percebe outras coisas, e aí ela acaba não ficando com ele, mas ela cogita ficar com ele e tudo mais. E eu preferia muito mais ele do que o Cal, gente. O Cal eu achava um pouco frio, por mais que às vezes ele fizesse coisas pra Mary, eu achava ele muito frio, muito fechado, ele não conversava muito. E depois do final desse livro eu fiquei pensando, ai, eu não quero ler os outros, por causa que eu não gosto do Cal e dele com a Mary. E eu tava gostando muito do Maven com ela, então eu estou muito triste. Mas este é outro crush que eu escolhi errado. E diga-se de passagem, vocês que leram sabem e devem saber o quanto que eu sofri com este final, não é mesmo? Mas enfim. Outro é o Encruzilhada, da Kissy West, que é o triângulo amoroso entre a Ed,
o Trevor e o Duke. Tudo bem que o Duke está em uma realidade e o Trevor em outra. Vou deixar o link aqui do vídeo que eu falei sobre esse livro, caso vocês não saibam, pra vocês saberem a sinopse e entender mais ou menos do que eu tô falando. Eu sei que acontece coisas no final em que a gente já sabe com quem ela vai ficar, mas, gente, entre o Duke e o Trevor, eu preferi o Duke, gente, eu preferi o Duke. Eu achava o Duke muito mais fofo, eu achava que ele era aquele popular, que, tipo, ele se fingia de rancoroso e se achava, mas na verdade a gente percebia que ele tinha alguns problemas, que ele queria escolher uma faculdade, aí a gente tava ajudando ele, e aí eu achava tão legal isso. E o Trevor, eu achava ele muito, tipo, geek, sabe? Que ele gostava muito de quadrinhos, ele gostava de desenhar histórias em quadrinhos e tudo mais, era uma realidade que eu não tinha, que eu não gostava muito, então eu achava ele muito, sei lá, nerd, vamos dizer, e aí eu ficava meio... Então é por isso que eu escolhi o crush errado, e vocês também sabem, devem saber do quanto que eu sofri, vocês que leram este livro. E o Fração de Segundo, que é o segundo desse, eu comecei a gostar um pouco mais do Trevor, mas ainda assim eu preferi mil vezes o namorado da Layla, que é o Connor, e não o Trevor. Mas enfim. Outro é o Blackbird, A Fuga, da Anna Carey. Por que eu coloquei este livro aqui? Porque ela acorda aqui sem saber de nada e conhece o Ben. Só que ela tem sonhos com o namorado que ela tinha, que era o Rafe. E aí ela fica nessa coisa, o Ben, que é o que ela gosta agora, e o Rafe, que era do passado dela, que ela começou a ter lembranças quando ela vai se lembrando das coisas. E eu preferia o Ben mil vezes, maravilhosamente mil vezes, porque o Ben é aquele típico lá, salva-vidas. Ele chegou, super ajudou ela, abrigou ela no apartamento dele, quando ela não sabia de nada, eles estavam ali juntos. E o Rafe, ele não me convenceu de forma alguma, gente. Sei lá, eu sempre ficava desconfiada do Rafe, sempre achava que o Rafe era ruim, que ia fazer alguma coisa. A partir do segundo livro, né, que é quando ele efetivamente aparece. Mas, e eu fiquei tão triste que ela não ficou com o Ben. Eu gostava muito do Ben, gente. Outro crush errado que eu escolhi. E pra vocês verem o quanto que eu talvez tenha um ranço de Rafes, eu coloco aqui também o The Kiss of Deception, que é o triângulo amoroso da Lia, do Caden e do Rafe também. E quem eu escolho? O Caden, gente. Com quem ela fica? Com o Rafe, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Ai, eu gostava tanto do Caden. Eu achava ele tão fofo. E, assim, ao longo daqui da leitura a gente já vai vendo que já vai combinando pra ela ficar com o Rafe. Mas eu desde sempre preferi o Caden. Na verdade, não tanto nesse livro, mas eu comecei a amar o Caden The Heart of Betrayal, que foi o segundo. E nesse eu nunca gostei muito do Rafe. Na verdade, eu acho que o Caden nem aparece tanto nesse livro. Tanto que eu até falei no vídeo que eu falei dessa série, vou deixar o link aqui em cima, que, tipo, eu sempre ficava pensando que o Rafe ou era o assassino, ou era o príncipe de Dalbreak, porque parecia que só ele aparecia ali no livro, sabe? Mas aí eu comecei a gostar do Caden no outro. Na verdade, eu vou confessar que quando a gente descobre quem é quem, foi quando eu comecei a gostar do Caden. Eu sei, gente. Vocês que leram... Enfim. Outro triângulo amoroso foi o de Gelo Negro entre o Jude, o Calvin e a Brit. Porque o Calvin era o ex-namorado da Brit, a Brit ela conhece o Jude ali em uma situação. E eu preferi quem? O Calvin, gente, porque ele foi se mostrando que estava preocupado com ela em determinada parte do livro. Parecia que eles tinham terminado, eu acho que ele que tinha terminado com ela, mas ele tava parecendo que tava arrependido, que queria voltar. E eu pensei, ai meu Deus, que fofo. E aí eu tava torcendo por ele até certa parte do livro, mas ela fica com o Jude.
E no final do livro eu gostei do Jude, tá, gente? Eu até gostava do Jude, mas o Calvin eu tava assim um pouquinho a mais. Mas aí depois de uma determinada parte do livro eu gostei do Jude. Então não foi exatamente escolher do crush errado, mas eu escolhi até certo ponto. Igual o Sussurro, tá, gente? Porque eu também amo o Pet. Mas em determinada parte eu acabei querendo que a protagonista ficasse com outro e acabei crushando um pouquinho mais outro. Outro triângulo amoroso é o Nothing More da Anna Todd. Tudo bem que não é exatamente um crush, porque o triângulo amoroso é entre quem? Entre a Nora, a Dakota e o Landon. Eu amo o Landon, mas eu queria dizer que talvez ele fique com a Dakota. Na verdade eu peguei um certo spoiler de que ele fica com a Dakota no final. E eu só li o primeiro, né, que é o Nothing More. Só que eu preferi 1000 vezes a Nora, porque eu achei a Nora muito legal, muito divertida. Eu vou deixar o link aqui em cima do vídeo também, que eu fiz sobre Nothing More. E eu preferi 1000 vezes ela. Naquele vídeo eu detonei a Dakota, gente. Então eu não gostei da Dakota, preferi a Nora, mas pelo jeito ele vai ficar com a Dakota. Então digamos que eu torci pela pessoa errada também nesse triângulo amoroso. Gente, sério, é um karma dos triângulos amorosos pra mim. Não sei o que acontece comigo por causa disso. E pra encerrar essa lista com chave de ouro, com o livro polêmico e o triângulo amoroso polêmico aqui nessa lista, o triângulo amoroso que vocês vão mais me xingar aqui nos comentários. Mentira, eu espero que vocês não me xinguem, por favor, gente, sejam legais comigo, tá bom? Que é o Maxon e o Aspen e a América de A Seleção. É, gente, eu prefiro 1000 vezes o Aspen. Não joguem pedras em mim, mas é real, eu prefiro 1000 vezes o Aspen. Eu comecei gostando do Aspen, o Maxon apareceu, eu achei ele muito travado, muito... E esse pensamento perdurou a série inteira. Na verdade, eu terminei a escolha 49% Maxon e 51% Aspen, ainda preferindo o Aspen, mas é por causa que eu gosto de algumas atitudes do Maxon, mas o Maxon num todo, acho meio sem ação, sabe? Ele não faz as coisas, ele não ajuda a América, não como o Aspen. Eu acho que o Aspen tá assim, ele é sempre protetor, ele sempre tá lá ajudando. Ele tem um instinto assim de cuidar da América, que eu acho tão fofo, gente, eu acho tão maravilhoso. Eu queria um Aspen na minha vida. O Aspen é meu mais maravilhoso crush supremo, é um dos meus crushes supremos de todos os livros, sabe? E o Maxon tá tipo, não me batem, gente, é só minha opinião. Não gosto muito do Maxon, amo de paixão o Aspen. E é assim que eu encerro esta lista dos triângulos amorosos em que eu escolhi o crush errado. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Digam aqui nos comentários os crushes de vocês, quem vocês preferem de todos esses triângulos amorosos que eu falei. E me digam qual é o crush de vocês nesses triângulos amorosos, tá bom? Me sigam lá no Instagram, @tvtamily, muito importante. Um beijo, deem like, se inscrevam no canal e tchau!